Então hoje a gente vai analisar aí mais duas partes dessa realidade do Cristo crucificado. Na quarta passada a gente passou pelo Getsemane e pelo Sinédrio. Hoje nós vamos olhar dois episódios aí que estão relacionados a Pilatos. O primeiro é entre aquilo que Pilatos quer fazer entre Cristo e Barrabás, né? Ele quer colocar Cristo no contraste de Barrabás para que o povo opte por Barrabás e Cristo então seja liberto. E também a gente vai dar uma olhada naquilo que acontece com Herodes, né? Pilatos sabe que Jesus pertence à jurisdição de Herodes, e ele manda então Jesus para um encontro com Herodes. E Herodes tinha uma expectativa bem interessante, mas ele não aproveita quase nada daquilo que de certa forma acontece, porque ele tinha uma expectativa equivocada. Então a gente vai ver esses dois episódios e a gente vai aprender um pouco com Barrabás e Cristo a respeito da substituição, e com o episódio de Herodes nós vamos aprender um pouco a respeito da reconciliação. Amém? Então depois que Jesus é interrogado lá no Sinédrio, ele foi preso no Getsemane, levado para o Sinédrio. No Sinédrio é uma enxurrada de perguntas, ele é interrogado. Ali ele declara que é o Filho de Deus, né? Essa afirmação é tomada como blasfêmia. Cristo então é condenado, só que como o Sinédrio não tinha autoridade naquela época para executar ninguém, Jesus ele precisava ser enviado até Pilatos. E então, em meio a toda essa confusão gerada pelos judeus, Pilatos ele ainda tenta um escape para Jesus, né? Ele fica meio atormentado, atordoado, ele não consegue discernir o dilema que há entre a realidade do amor e da justiça. Ele então tenta um escape para Jesus, colocando Jesus em contraste com um criminoso muito conhecido chamado Barrabás, tá? Então aquilo que nós vamos aprender com essa porção dos evangelhos é que Cristo então se transforma no nosso substituto, ou seja, na cruz ele vai tomar o lugar de cada um de nós. Aquilo que nós merecíamos, né, ele recebe, assim como Barrabás merecia ser punido por seus crimes, mas foi solto então por causa de Jesus, né? Então a gente sabe que a mesma coisa acontece conosco. Então nós vamos tentar trazer aí algumas coisas a respeito da realidade da substituição. Então abra sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 1, ok? Cristo, ele se colocou em nosso lugar e nos representou, e como nosso representante, ele recebeu a pena que todos nós merecíamos, ok? Um sacrifício vigário, uma substituição penal, tá? Mateus capítulo 27, versículo 1, diz assim: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então perceba que isso aconteceu à noite lá no Getsemane, na sua prisão, e ele já passou uma noite inteira sendo, de certa forma, afligido de várias maneiras, ok? Então aqui já são várias horas em que Jesus está sofrendo por nós em nosso lugar e em nosso favor. Então quando rompeu o dia, né, os principais sacerdotes e anciãos, eles entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então eles precisavam entregar Jesus a Pilatos, porque Pilatos era responsável por todas as decisões de morte. Então cabia a Pilatos verificar a autenticidade da acusação e então aplicar as devidas penalidades, né? Israel estava debaixo do jugo de Roma, né? Então eles tinham que prestar contas, eles não tinham autonomia, né? A autonomia era entre aspas para que existisse uma certa ordem, mas tudo tinha que passar ali pelo governador, que era Pilatos. Então Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Então Barrabás ele era um preso extremamente conhecido, ele era um criminoso perigoso que com certeza seria executado por causa das suas revoltas.
Então, quem representa Barrabás para nós nessa altura da história? Barrabás vai representar um homem que se encontrou com a lei, mas que ainda ele não se encontrou com a realidade da graça, ok? Quando eu me refiro à lei, me refiro ao aspecto da lei que tem poder para revelar o nosso pecado. Não apenas como a ideia da instrução, mas aquilo que foi adicionado, foi de certa forma introduzido para que todas as nossas transgressões pudessem vir à luz e para que nós então entendêssemos a profundidade do nosso pecado. Então Barrabás representa esse homem que se encontrou com essa lei, né? Ele tinha sido pego, a lei tinha realizado o seu trabalho e ele estava então condenado. Né? Qual é o instrumento que Deus nos deu para que de certa forma o nosso pecado pudesse ser revelado? É a lei de Deus. Né? Paulo ele diz que ele não conheceria o pecado se a lei não lhe dissesse não cobiçarás. Né? Existem vários textos e a gente vai ter oportunidade para entrar mais dentro dessa realidade quando a gente for para o prático do evangelismo em si, como de certa forma mostrar o pecado, revelar o Salvador e chamar as pessoas ao arrependimento, que são as 3 coisas mais importantes dentro de um evangelismo. Então Barrabás representa esse homem. Ele está ali no fundo de uma masmorra, ele está no corredor da morte porque ele se encontrou com a lei fez o seu trabalho, ela o encontrou e agora ele está prestes então a ser condenado. Então a única coisa que faltava era a sua execução. A sentença tinha sido liberada e essa vida irresponsável e criminosa de Barrabás estava chegando ao fim. E nós temos certeza que na mão dos romanos, o que você acha? Será que teria anistia? Será que teria piedade? Será que teria misericórdia? Nós sabemos que sem piedade, sem anistia e sem misericórdia. Então eu gostaria que você pensasse um pouco em Barrabás como um homem condenado. Que você olhasse para Barrabás e pudesse imaginar a angústia desse homem. Que você olhasse literalmente para um homem que se encontra no corredor da morte, com uma passagem apenas de ida, né? Que você olhasse para Barrabás como um homem que de certa forma está se deparando com todas as suas mazelas, com todas as suas complicações. Um homem que nesse exato momento está arrependido. Eu acredito, né, que ele está literalmente arrependido por causa da circunstância na qual ele se encontra. Ele literalmente está arrependido por cada um dos seus crimes, por cada um dos seus roubos, por cada um dos seus assassinatos, por cada uma das suas revoltas. Ele está de maneira, né, numa situação tanto complicada, depressiva, né, mas tudo muda quando de repente Jesus cruza o caminho de Barrabás. O versículo 17 diz que estando pois o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos soltes? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Outra coisa interessante é que Barrabás, queridos, ele vai ser um excelente espelho que vai mostrar para mim e para você nitidamente a nossa própria realidade. Então, quem é Barrabás para nós? Para mim e para você nesse exato momento? É um espelho. Um espelho no qual nós vamos, de certa forma, enxergar todas as nossas rebeliões. Um espelho no qual nós vamos encontrar todos os nossos erros, falhas e pecados. E nós precisamos entender que a mesma consequência que estava sobre Barrabás também estava sobre nós, porque todos os nossos pecados, eles fizeram apenas uma coisa. Eles nos lançaram para a condenação eterna. A justiça de Deus precisava ser feita e o resultado seria a nossa própria morte. Em outras palavras, nós passaríamos a eternidade toda afastados de Deus em um lugar de tormento. Mas como tudo muda, né, para Barrabás depois de encontrar Cristo, nós temos a certeza de que tudo vai mudar para nós também. Né? No nosso caso, graças a Deus, já mudou, não é verdade? Então, como nós estamos numa perspectiva evangelística, a ideia é que a gente possa trabalhar desde um outro prisma, tá? Desde uma outra realidade. Eu já expliquei para vocês que esses são os estudos que nós usamos para pregar o evangelho para as pessoas. Né? Nós vamos na casa delas e nós trabalhamos de forma mais tranquila, não usando tantas nomenclaturas, mas em essência essa é a ideia que nós queremos transmitir. Né? Nós queremos, de certa maneira, que elas entendam com propriedade a obra de Jesus. Né? Então Barrabás, ele representa para nós alguém que nós seríamos e não alguém que escolheríamos. Então geralmente quando se fala em Barrabás e Cristo, fica uma disputa entre quem nós escolheríamos, né? Quem que você escolher naquele dia? Você incitaria a multidão a gritar crucifica ou você gritaria Barrabás? Mas a questão é que nós não escolheríamos ninguém.
Como eu já disse para você, não existe justiça suficiente em nós para que nós sejamos o Cristo da história. Então, já era. Só resta para nós o Barrabás, ok? Mesmo de certa maneira ainda permanecendo algumas coisas boas, né, no homem, mesmo depois da queda, né, coisas que de certa forma estão relacionadas. Os reformadores, eles separavam a ideia daquilo que está relacionado ao alto, a parte alta e a parte baixa. Né? O homem tem talento, habilidade, tem inteligência, isso está relacionado a essa parte baixa, né? Agora, em relação à parte alta, infelizmente, não há nenhum tipo de justiça, dom, talento ou habilidade que possa nos fazer nos achegar a Deus, ok? Então, como tudo muda para esse homem aqui chamado Barrabás, depois de encontrar Cristo, tudo também pode mudar para nós. Outra coisa interessante é o significado desse nome Barrabás, né? Barrabás. Ele significa filho do Pai. Então, nesse relato dos evangelhos, a gente está vendo algo bem interessante, porque nós estamos vendo dois homens aqui. Um homem que supostamente se julgava filho do Pai e outro homem que realmente o era. Os dois supostamente estavam presos, Barrabás realmente merecia sua condenação, sua vida testificava a respeito disso, mas o outro, Jesus, a sua vida testificava justamente ao contrário. Então é interessante pensar nesse paralelo. Sendo Jesus o filho livre, né, ele agora pode então substituir o suposto filho que se encontra preso. E aqui faz mais sentido para nós aquilo que a gente deu uma olhada, assim, deu uma passada rapidamente na outra quarta sobre a questão da adoção. Então sempre vai ser ressaltado os aspectos redentivos enquanto nós vamos lendo os episódios da paixão. Isso que de certa forma me chama muita atenção. Porque se a gente for fazer uma leitura, passou pelo Getsemane, passou por isso, passou por aquilo, mas sem olhar com carinho para essas realidades e entender todo o aspecto redentivo que vai brotando e vai surgindo, ali, a gente acaba perdendo um pouco de valor que de certa forma essas passagens têm. Então aqui Jesus mais uma vez está mostrando para nós que Ele é o Filho de Deus enviado para resgatar a humanidade, para mais do que tirar a humanidade do inferno, para colocar novamente essa humanidade no lugar onde ela tinha, que é a família de Deus, ok? Então Deus o Pai está mostrando o seu grande amor por nós através dessa atitude. O que Ele está fazendo? Ele está dando o seu próprio Filho para o nosso resgate. A frase lá bem conhecida do C.S. Lewis que diz que o Filho do Homem Puxa, esqueci a frase agora, mãe. Me deu um branco. Como que é? Você fala tanto essa frase, cara. É do maligno isso aqui. Sai, né? O Filho de Deus se fez homem para que o homem se tornasse filho de Deus, viu? É só batalhar espiritualmente que vem, né? O Filho de Deus se fez homem, ok? Para que o homem pudesse ser feito filho de Deus, tá certo? Então vamos lá para o versículo 18. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciões, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e que fizesse morrer a Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador. Então veja que há uma insistência em Pilatos para colocar Jesus em contraste com Barrabás, para que o povo possa escolher Barrabás e livrar a Jesus. Então, de novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. Então perceba que Pilatos está armando um esquema para que ele possa condenar o injusto, que é Barrabás, e libertar o justo, que é Jesus. Então Pilatos está colocando Jesus no contraste de Barrabás, para que Barrabás fosse condenado e Jesus fosse solto. Só que agora a gente tem que lembrar, as palavras do querido apóstolo Pedro, que diz que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então nós sabemos que o plano de redenção traçado pelo Pai, ele consistia na entrega do justo pelos injustos. Então, por mais que Pilatos quisesse fazer algo, o plano de Deus estava se concretizando. O plano de Deus estava em andamento. Então, com toda a autoridade e artimanha que Pilatos tinha, ele não pôde mudar o curso da história que foi traçada por Deus.
Então toda a história da redenção que foi arquitetada e traçada por Deus, mesmo enfrentando vários problemas e dilemas, mesmo enfrentando homens que supostamente estavam cheios de autoridade e de boas intenções, mesmo enfrentando toda essa realidade, ninguém pôde, nada pôde mudar o curso dessa história que foi traçada por Deus. Então aqui a gente consegue enxergar algo bem interessante, que é essa liberdade humana coexistindo com essa soberania divina. Então perceba que Pilatos ele decide, Pilatos ele está agindo, Pilatos ele de certa forma está enxergando as coisas desde uma perspectiva humana e ele está incomodado com a suposta injustiça que está prestes a acontecer. Então ele está usando dessas dificuldades, né? Ele está de certa forma usando da sua livre ação, ok? A livre ação. Aí o livre-arbítrio é outra coisa, ele está usando da sua livre ação, tá? A livre ação do homem, o homem pode escolher que cueca que ele vai usar, ele pode escolher que comida ele vai comer, ele pode escolher que trabalho ele vai ter, ele pode escolher, ok? Agora dizer que o homem pode escolher ser salvo, aí já é uma besteira, né? Aí já é nosso amigo, você tem que dar um abraço e tirar um selfie com o Pelágio, entendeu? Aí é uma coisa assim que vai além dessa realidade. Então ele está usando a liberdade humana que tem, a livre ação que ainda lhe resta, e de certa forma ele está decidindo. Mas toda a decisão de Pilatos, toda a insistência de Pilatos, ela de certa maneira só fortalece e só faz com que o plano de Deus se concretize. Ok? Então Cristo foi o justo que tomou o lugar dos injustos para que a vontade do Pai pudesse ser cumprida. Né? Isaías 53:5 diz que Cristo foi transpassado pelas nossas transgressões e que foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que vai trazer paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então há uma palavra muito importante em Isaías 53:5 que é a palavra transgressão. 1 João 3:4 vai dizer para nós que o pecado é o quê? Que o pecado é transgressão da lei. Que todas as vezes que nós transgredimos a lei, nós acabamos cometendo um pecado. E como pecadores, nós somos vistos por Deus como transgressores da sua lei. Então, quando nós vamos olhar para toda essa situação, Barrabás, Jesus, e quando vamos analisar o verso aí de Isaías 53:5, nós começamos a ter um entendimento maior disso, porque olhar para esse verso na perspectiva de um transgressor, ou melhor falando, olhar para ele desde a ótica de um criminoso, vai fazer com que a gente assimile de uma maneira muito mais fácil o fato de que Jesus nos substituiu na cruz. Então, quem nós éramos? Nós éramos criminosos. Quem nós éramos? Nós éramos transgressores. O que nós merecíamos? Já viu aqueles negocinhos do Facebook? Quem nós éramos? Transgressores. O que merecemos? Ira! Ninguém, daí no final ninguém quer, né? Todo mundo sai fora, né? É mais ou menos isso, né, cara? Tem coisas assim que a gente tem que ir trabalhando, né? Tem que ir vendo. Então, qualquer lei que seja transgredida, isso gera uma consequência. E nós precisamos entender que não existe recompensa na transgressão, ok? Só um louco vai achar que existe algum tipo de recompensa na transgressão. Só um doente vai achar que existe algum tipo de benefício na imoralidade. Ok? O próprio Pilatos, que era um homem perverso, um homem ali morto em seus delitos e pecados, ele ainda assim, por algum deslumbre da sua consciência, ele enxerga tudo aquilo que está acontecendo e ele quer, de certa maneira, que Barrabás, que merece a punição e a condenação, seja escolhido pela multidão e que Jesus Cristo justo possa então ser livrado, libertado. Então perceba que ninguém consegue entender que existe recompensa na transgressão. O que existe para a transgressão é castigo. E por amor e justiça, a Escritura diz que o castigo foi lançado em Jesus. Então quando nós começamos a olhar para o fato de que somos criminosos, transgressores, de que somos iníquos, a substituição começa a fazer muito sentido para nós. Porque a ideia da substituição vai ficar clara quando nós pensamos em como Deus poderia agora, para esse transgressor, para esse homem pecador, para esse homem que é criminoso, como Deus poderia expressar simultaneamente
a sua santidade no juízo do transgressor e ao mesmo tempo o seu perdão, né? O seu amor no perdão do transgressor. Porque nós temos, como já estou dizendo e repetindo, e o dilema que o Evangelho resolve é muito importante para nós ficar bem assentado em nossos corações, que é o dilema entre amor e justiça. Porque Deus não pode amar sem justiça e Deus não pode ser justo sem amar, mas isso de certa forma gera um problema para Deus, que é resolvido em quem? Que é resolvido com sua sabedoria. Quem é sua sabedoria? Sua sabedoria é Cristo. Então Cristo na cruz resolve todo o dilema de Deus entre justiça e amor. Então como é que Deus pode expressar simultaneamente, ou seja, da mesma maneira, na mesma hora? Porque ele não poderia dizer assim, ó, justiça, fica um pouco aqui, porque agora eu vou expressar amor. Agora, amor, com licença, porque eu vou expressar justiça. Então, como simultaneamente Deus iria trabalhar com essas duas realidades? Como simultaneamente ele ia expressar santidade no juízo e simultaneamente ia expressar amor no perdão? Agora, isso só vai ser possível quando? Isso só vai ser possível quando... Né, o Costelinho me olhando assim, não sei se... Ô, Costela. Me olhou com tanto amor e carinho. Não conhece? Esse é o Costelinho, irmãos. Sejam... Ele é gente finíssima, gente boa, né, meu amigo. Ah, entendi. Eu achei que era o mesmo naipe. Quando o cara fala assim, você conhece o Baracho? Eu falo, ih, mano, esse cara conhece o Mike faz pouco tempo. Eu já fico meio cabreiro, né, cara? Agora, você conhece o Landai Uzu? Opa, cara, aí é mais... É um pouco mais antigo. Aí você conhece o, né? Não vou nem falar o nome do falecido, né? Aí é... Esse aí não é nem bom nomeá-lo, né? Que o Senhor o repreenda. É outra realidade, né, mano? Então, ok, gente. Então, a ideia da substituição, vamos voltar lá, fica clara quando a gente pensa nisso. Em como é que Deus simultaneamente vai expressar santidade no juízo e amor no perdão. Isso, então, só vai ser possível providenciando um substituto divino pelo pecador, de modo que esse substituto recebesse o juízo, enquanto o pecador pudesse, então, receber o perdão. Okay? Então essa é a única maneira de simultaneamente Deus exercer essas duas realidades. É providenciando um substituto divino pelo pecador, de modo que esse substituto pudesse receber juízo, enquanto o pecador então pudesse receber o perdão. Tá? Outra coisa importante, né, porque aí você pode pensar assim, não, beleza, então Cristo morreu, né, agora eu estou passando algumas dificuldades e começa a repreender, começa a batalhar, porque eu não aceito, eu determino, Mas, queridos, o fato de nós termos um substituto e de Cristo ter levado tudo aquilo que levou, não vai nos isentar de algumas consequências, ok? Não vai nos isentar de algumas consequências, sejam consequências pessoais, psicológicas e sociais que os nossos pecados trouxeram. Tanto que, quando Cristo morre na cruz, né, e nós recebemos esse benefício, uma das primeiras coisas que é liberada sobre nós é a realidade da justificação. Nós temos o direito legal de estarmos diante de Deus. Só que é interessante que isso faz com que Deus nos declare justos e olhe para nós como justos. Então Deus, né, nós estamos nos relacionando com Deus nessa perspectiva através do sacrifício de Cristo e o Pai está olhando para nós como se fôssemos justos. Só que a questão é que a sociedade não está olhando você como justo ainda. Os seus pais não estão olhando você como justo. A sua esposa não está olhando você como justo. Para eles você continua sendo o mesmo pecador que era, mesmo ainda estando justificado por tudo aquilo que Cristo fez. Então o que é necessário acontecer? Um processo no qual toda essa justiça que está sobre nós se manifeste em nosso ser, seja externada de alguma maneira, e esse processo nós chamamos de santificação. Okay? Quando nós começamos a mudar o comportamento, mudar a atitude, renovar a nossa mente, e aí começamos a nos conformar com o próprio Cristo, ok? Então é importante saber disso, porque senão a gente sai por aí que nem um doido, né? Tipo, se frustrando à toa.
né? Direcionando orações contra o vento, né? Lutando no nosso videogame de crente, né? Entrando no nosso quartinho e repreendendo aquilo que não existe, né? Então é interessante saber disso, tá? Que algumas das consequências pessoais, psicológicas e sociais dos nossos pecados, elas ainda podem sobrevir sobre nós, ok? Né? Aquele vizinho que não gostava de você porque você vivia incomodando ele com aquele som alto, ele vai continuar não gostando de você, ok? Até que você comece a demonstrar para ele, a evidenciar a mudança para ele, ok? Então isso é importante a gente saber, tá? Então o que acontece? É que a consequência penal, ok? Sempre quando nós falamos de substituição, nós temos que ter esse conceito, essa consequência penal, ou seja, a penalidade merecida da alienação ou do distanciamento de Deus foi levado por outro em nosso lugar, de modo que nós não possamos e nem necessitamos suportá-la. Tá? Tudo isso está na cruz de Cristo, página 137 e 138. Tá? Um livro muito importante para nós. A cruz de Cristo, tá? Eu deixei o meu, esqueci longe pra caramba, não acredito. Tá? Então a substituição é o que, queridos? Vamos tentar definir isso. Seria a noção de que Jesus Cristo, nosso Senhor, movido por um amor que estava decidido a fazer tudo o que fosse para nos salvar, suportou e esgotou o juízo divino destrutivo para o qual de outra forma estávamos inescapavelmente destinados. E assim ganhou para nós o perdão, a adoção e a glória. Okay? Então a substituição está liberando todas essas coisas sobre nós. Tá? Coisas que são extremamente importantes. É mais importante que casa nova, carro novo. Ok? É mais importante de qualquer bênção que os nossos amigos por aí estão oferecendo para as pessoas. Então Cristo foi para a cruz para liberar perdão, adoção e a própria realidade da glória de Deus. Então afirmar essa substituição penal é dizer que nós, cristãos, nós que temos nossa fé em Jesus, estamos em dívida com Cristo, especialmente por isso. E que é esta a fonte principal de toda a nossa alegria, paz e louvor, né? Tanto agora quanto na eternidade. Então, o fato de o Cristo estar ali, tomando o nosso lugar e fazendo algo em nosso lugar e em nosso favor. É porque o William repete tanto em nosso lugar e em nosso favor. Você já não ficou incomodado com isso? Aonde eu vou, eu tenho que ficar em nosso lugar e em nosso favor. Por quê? Porque a cruz não é simplesmente para benefício nosso. Porque não é só ao nosso favor. Porque tem muitas teorias para essa realidade de expiação. Né? Há teorias e teorias. Então você pode pesquisar no Google lá teorias da expiação. Você vai encontrar várias delas. Então é correto nós termos uma compreensão de que aquilo está sendo feito em nosso lugar. Ele está tomando um lugar que era nosso, para que a partir do lugar que era nosso, nós pudéssemos então ser abençoados. Não é só fazer algo para que sejamos abençoados, mas é algo em nosso lugar. Ou seja, nós não somos salvos de graça, tá? A graça é liberada gratuitamente, mas a graça não é de graça, ok? Graça é aquilo que Cristo está fazendo na cruz em nosso lugar. Isso é graça. Tá? Então, se nós não temos uma compreensão profunda de que aquele era o nosso lugar, de que aquela pena era uma pena que nós merecíamos, meus irmãos, nós estávamos complicados. Ok? Porque aí nós vamos simplesmente encarar como um benefício. Que legal, Deus fez isso por mim, me abençoou. Que lindo, não. Mas fez por quê? Porque você era um ser complicado. Porque eu era um pilantra, entendeu? Porque eu era o cara que merecia tudo aquilo. Não merecia nada daquilo que Cristo fez, mas merecia tudo aquilo que Cristo recebeu. Essa é a dinâmica da substituição. Eu não merecia nada do que ele fez, mas merecia tudo que ele recebeu. Mas ele recebe tudo que eu mereço para me dar aquilo que eu não mereço. Tá? Essa é a perspectiva. Tá? Então Cristo ele está substituindo na cruz a cada um de nós, fazendo algo em nosso lugar, para gerar um benefício que também traz algo ao nosso favor. Tá? O versículo 22 de Mateus 27. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa é uma pergunta boa, né? Seja crucificado, responderam todos. Então a pergunta crucial é o que farei de Jesus chamado Cristo? Essa é uma pergunta que ecoa ainda hoje. O que nós estamos fazendo com todo o conhecimento que temos a respeito de Jesus?
Então se lembra que nós já estamos dentro de uma casa, esse é o quarto encontro, não, o terceiro encontro. Estamos ali pregando o evangelho de forma exaustiva, respondendo as dúvidas, as perguntas, orando, acompanhando. Então chega um momento que nós temos que fazer essa pergunta: e aí? O que nós estamos fazendo com todo o conhecimento que temos do Cristo? Qual é a nossa iniciativa em relação a tudo aquilo que recebemos deles? Pilatos, ele está pasmo com essa situação. Ele vê que os seus planos estão indo por água abaixo. Ele não conseguiu contrastar Cristo Jesus para que Cristo fosse liberto e Barrabás preso. Então ele se encontra numa situação que é extremamente inusitada para ele. Porque pense, o cara que tinha autoridade, governo, estava acostumado a que sua vontade sempre fosse feita, se realizasse, se concretizasse. Mas agora, queridos, o curso da história está tomando seu rumo. Deus está executando o seu plano. E ele, pasmo com essa situação, ele pergunta: o que farei de Jesus, chamado Cristo? Versículo 23. Que mal fez ele? Que mal fez ele, irmãos? Você está vendo que um cara extremamente complicado como Pilatos, ele está agora em crise? Você acha que o evangelho não deixa as pessoas em crise quando ele é anunciado, quando ele é pregado, quando ele é exposto, quando ele é vivenciado? O evangelho colocou Pilatos em crise, irmãos. Por que nós não vemos mais pessoas em crise? Não estou falando em crise porque não conseguiu no final do ano trocar o carro, entendeu? Não estou falando em crise porque, poxa, esse mês não conseguiram sair para comer fora toda semana. Eu não estou falando em crise porque, entendeu, baixou um pouco o padrão da vida, as coisas ficaram complicadas. Eu estou falando em crise consigo mesmo. Pelo fato de analisar e perceber, cara, que o evangelho é uma loucura. Em crise consigo mesmo, com uma pergunta nos seus lábios que se refere ao que ele fará com Jesus, chamado Cristo. Porque esse Jesus, chamado Cristo, ele não fez mal algum. E olha só que interessante. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado. Então Pilatos, diante de tudo aquilo que está acontecendo, ele se mostra como um homem natural. Ele se mostra como um homem que não consegue entender os propósitos de Deus. Pilatos está em crise diante de toda a realidade do evangelho, porque como pode um justo ser entregue por um injusto? Qual é o mal que esse justo cometeu? E essa é a dificuldade que muitos têm de entender a realidade da substituição. É o justo pelos... Olha a crise que a substituição gerou no Pilatos. Que pena que ela não tem gerado essa mesma crise no nosso meio hoje em dia, né? É triste, né? É interessante notar que quando somos unidos a Cristo, acontece uma misteriosa troca. Porque Cristo vai levar a nossa maldição para que nós possamos receber a sua bênção. Cristo tornou-se pecado com o nosso pecado para que possamos tornar-nos justiça com a sua justiça. Porque ao mesmo tempo que Deus imputa os nossos pecados a Cristo, por outro lado imputa a justiça de Cristo a nós. Olha que coisa linda que está acontecendo. Coisa maravilhosa, né? E aí tem muita gente que se ofende com esse conceito. E elas dizem assim: esse conceito é muito artificial, esse conceito é muito injusto. Pessoas que expressam a mesma crise que Pilatos está tendo nesse exato momento. Como que Deus pode fazer ou realizar isso, né? E se você for ver na história da igreja, muitas pessoas se levantaram contra os aspectos dessa substituição, contra os aspectos da doutrina da expiação. Por quê? Porque de alguma maneira eles queriam explicar aquilo que é inexplicável. Eles queriam demonstrar com palavras aquilo, meus queridos, que no fundo, nós cremos porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos e nos fez enxergar essa realidade. Nos fez ver o Cristo naquela cruz. Contudo, essa objeção ela provém do quê? De um mal entendido. Tem um cara aí chamado Thomas Crawford que diz assim:
Imputação, né, de maneira nenhuma sugere a transferência de qualidades morais de uma pessoa a outra. Tá? Vou repetir para nós aqui. Então, imputação, para que Cristo pudesse ser nosso substituto, ele precisava levar os nossos pecados, ok? Então, o fato de Cristo ter levado os pecados, o nome disso é imputação. Nossos pecados foram imputados a Cristo, ok? Então, ele está dizendo aqui, de maneira nenhuma, que a imputação de maneira nenhuma sugere a transferência de qualidades morais de uma pessoa a outra. Então, seria um absurdo pensar que a torpeza moral dos nossos pecados tivesse sido transferida a Cristo, de modo que tornasse Cristo pessoalmente pecaminoso e merecedor do mal. Okay? Então Cristo não se torna um ser pecaminoso e nem se torna alguém que merece o mal. Okay? Ele continua do começo ao fim sendo o justo, o Cristo, o justo. Okay? Tá? De modo que o tornasse pessoalmente pecaminoso e merecedor do mal. E que a excelência moral da sua justiça nos é transferida, de modo que nos tornemos pessoalmente justos e louváveis. Né? É muito mais simples entender do nosso lado. Quando Cristo te justifica, não passa de mágica, você se torna alguém justo e louvável? Não. Diante de Deus sim, né? Mas eu digo diante, né, na perspectiva humana. De uma hora para outra você já, todo mundo passa, olha, nossa, que mudança! Uau! O que aconteceu? Não, acabei de chegar do culto. Tem uma auréola assim, né? Ou Espírito Santo aqui em pomba, tipo papagaio de pirata, né? Sei lá, tipo um cara assim, né? Claro, que o negócio meio doido, né, cara? Só que não é isso que acontece, entendeu? Então achar que a mesma coisa que não acontece conosco, acontece com Cristo, seria um equívoco, ok? Então é uma questão da consequência legal, ok? Então Cristo está levando toda a consequência legal dos nossos pecados, tá? Então o que foi transferido a Cristo não foram qualidades morais, ok? As nossas más qualidades morais, que poderiam tornar Cristo pecaminoso ou merecedor do mal. Não é isso que acontece, ok? Mas o que acontece então são as consequências legais. Cristo voluntariamente aceitou a responsabilidade pelos nossos pecados. Cristo voluntariamente aceitou toda a consequência dos nossos pecados. Cristo voluntariamente se colocou num lugar onde toda a indignação, toda a ira que Deus tinha em relação aos nossos pecados pudesse então ser descarregada sobre Ele naquela cruz, em nosso lugar e em nosso favor. Então nós sabemos que Jesus ele não praticou nenhum tipo de maldade e muito menos Jesus se tornou mal, mas que sim, Ele leva sobre si o mal, ok? Então, dentro de toda essa história, naquele momento da história, ninguém estava entendendo a suposta injustiça, que se transformaria na maior manifestação da própria justiça de Deus. Então, Pilatos está em crise porque ele está literalmente testemunhando uma injustiça. Aquilo era literalmente diante dos olhos daqueles que tinham pelo menos um pouco de luz e não estavam cegos por causa dos seus próprios desejos e ambições, que era o caso dos líderes religiosos ali do Sinédrio. Tá? Então eles estavam entendendo, alguns estavam entendendo a suposta injustiça que se transformaria na maior manifestação da própria justiça de Deus. E essa é uma grande habilidade que há em Deus, que é converter o mal em bem. Essa é uma habilidade que está no caráter de Deus. Todas as coisas, independente se elas sejam boas ou ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Então, Deus, ele não vai trabalhar como o homem trabalha, ok? Então, o senso de justiça de Deus vai sempre exceder esse senso de justiça humana, tá bom? Por isso que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, mas não é por uma justiça humana partidária, tá bom? Porque nós podemos ter sede de justiça, mas a nossa justiça sempre vai ser humana e partidária. Né? É injustiça. Se nós queremos que a justiça seja feita, porque o gol do meu time foi anulado. Mas isso está sendo feito em detrimento ao oponente, entende? Então é uma complicação. Nós queremos que a justiça seja feita de maneira partidária. Senhor, tira o PT, põe o PSDB. Não, acaba com o PSDB, deixa o PT. Você entende?
que é sempre, a gente sempre vai estar inclinado a uma realidade, a gente sempre vai estar predisposto àquilo que é humano e partidário, ok? Então tentar entender a obra de Deus dessa maneira natural não vai fazer a gente chegar a lugar nenhum, porque vai ser loucura, ok? E a Bíblia joga muito limpo com isso, dizendo que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que estão sendo salvos ela é poder de Deus, ok? Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, então veja, o cara tá tentando, gente. Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, a responsabilidade é vossa. E aí é fácil, né? E aí, gente? Pilatos ele teve uma atitude extremamente natural diante do que estava acontecendo. Pilatos aqui está agindo com o próprio senso de justiça moral que existe no homem, ok? Ele, na minha opinião, daí é uma coisa do Willian, assim, ele está tipo o homem de Romanos 7. Quem que é o homem de Romanos 7? É um homem que tem consciência moral, mas que não tem o Espírito de Deus, ok? É um homem que tem consciência moral, porque a lei de Deus lhe foi escrita em seu coração, mas que não foi regenerado, ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, para mim, Paulo, em Romanos 7, está descrevendo um homem sem a vida de Deus nele, ok? É o que eu acredito. Depois o Michael desprega tudo, sem problema. Mas eu acredito que Romanos 7 é um homem que não porta a vida de Deus, ok? Tanto que Romanos 8 começa falando a respeito disso. Sobre o Espírito, sobre o fato de que não há mais condenação e de que agora temos a vida de Deus, né? Então eu acredito que esse homem que consegue reconhecer pecados, reconhece pecados por quê? Porque tem uma consciência moral. Mas não consegue vencer pecados. Por quê? Porque ainda não tem a vida de Deus nele. Então ele ainda não se encontra numa obra genuína de Deus. Porque uma obra genuína de Deus, ela tem tanto querer quanto efetuar. Porque Paulo em Romanos 7 quer. Quem me livrará? Quem? Meu Deus, né? Ele quer muitas coisas, mas infelizmente nós não vemos efetuando nada. Em contrapartida, em Romanos 8, nós vemos aí então o ápice de todas as coisas. E então aquele homem que tinha consciência moral, que foi tocado pela verdade do Evangelho, foi regenerado, recebe a própria vida de Deus nele, ele pode então ter uma postura diferente diante das mesmas realidades que ele enfrenta. Né? Porque nós vamos nos converter e amanhã nós vamos trabalhar, ok? Então nós temos que dar uma resposta diferente para as mesmas realidades que nós sempre enfrentamos. Tá? Então essa é a questão, ok? Essa é a questão. É trazer uma novidade de vida para uma rotina que é sequencial, que é contínua e que às vezes já estamos de saco cheio, né? Então é mais ou menos isso, ok? Então Pilatos ele tem essa atitude que é extremamente natural. Tá? Ele está agindo com o próprio senso de justiça moral que há no homem e ele não quer se envolver na condenação de um inocente. E essas palavras aqui elas vão chamar nossa atenção para um fato. Ele diz que está inocente do sangue desse justo e ele lança a responsabilidade para outros. Será que nós nunca agimos assim? Ou nunca vimos ninguém agindo desse jeito? Pessoas ou nós mesmos não reconhecendo as nossas próprias mazelas, nossos próprios erros, nossas próprias falhas, nossos próprios pecados e dizendo que não precisamos de Cristo. Nós estamos ali perante o Cristo, nós estamos dentro dessa dinâmica do Evangelho, nós estamos vendo literalmente o Cristo substituindo a Barrabás. Mas e aí? Será que nós estamos chamando uma bacia, estamos lavando as nossas mãos? Qual que tem sido a nossa decisão, né? Vamos ser mais arminiano agora, tira o lado calvinista. E também não sei porque estou chamando de calvinista, né? Mas quem disse que eu não sou calvinista, não? Porra, mano. Que é isso, cara? Né? O Calvino era muito louco, meu. Então vamos ver, queridos. Então será que a gente nunca agiu como Pilatos está agindo aqui? Será que nós não estamos agindo ultimamente como Pilatos está agindo aqui? Será que nós, em algumas áreas da nossa vida, nós não estamos negligenciando os benefícios que o Evangelho tem para nós?
Então nós temos que sempre pensar, né? Sempre nós precisamos analisar todas as possibilidades. Né? Depois que Paulo disse que nós deveríamos nos examinar para ver se estamos na fé, né? Isso é então muito válido para nós, poder tentar perceber todas as possibilidades. Então Pilatos aqui, né, Barrabás tinha uma figura, agora Pilatos vai ter outra. Pilatos aqui é a figura de um homem pós-moderno, ok? A figura de um homem pluralista. É a figura de um homem que, de certa forma, possui esse conhecimento das obrigações morais, mas que, de certa forma, ele está se isentando das realidades, porque, afinal de contas, existem vários caminhos, né? Existem várias possibilidades. Nem sempre a justiça precisa ser feita, nem sempre as coisas precisam ser tão certinhas assim. Às vezes dá para dar uma enrolada, às vezes dá para dar uma enganada. Então vamos fazer um teatrinho aqui, vamos mandar vir uma bacia, vamos lavar as mãos. A minha imagem diante das pessoas vai permanecer uma belíssima imagem, né? Mas ali, no fundo, conhecendo minhas obrigações morais, lá no fundo eu sei, cara, que eu estou fugindo da minha responsabilidade. É a mesma coisa que acontece com o homem hoje. Ele quer criar mecanismos de defesa, ele quer construir doutrinas, ele quer. São várias possibilidades e caminhos, só que lá no fundo ele sabe, ele reconhece. Não tem como você deitar a tua cabeça no travesseiro e não, de certa maneira, enxergar as realidades que nós enxergamos. Não tem como você não parar para pensar no seu destino eterno, não tem como parar para pensar nessa realidade, como nós podemos nos achegar a Deus. Né? Não, é impossível alguém que nunca pare para pensar nisso. Né? Até quem diz que Deus não existe parou para pensar diversas vezes na possibilidade dele existir, não é verdade? Porque nunca chegaria a essa conclusão que ele não existe se não tivesse pensado muitas vezes em sua existência. Ok? Então é bem interessante. Né? Pilatos também poderia representar para nós esse tipo de homem que, ao mesmo tempo que vai num culto evangélico, né? Ele vai ler o signo dele. Não consigo entender. Né? Esse homem que, ao mesmo tempo, é bíblico, gosta de ler a Bíblia, mas também tem trejeitos esotéricos. Né? Ele gosta de acender um incenso. E ele lê a Bíblia enquanto o seu incenso queima. Entende? Esse pluralismo, cara. É interessante que eu vejo que o pluralismo hoje é mais do que diversos caminhos que seguem, que podem nos levar a Deus. Ele virou tipo uma mescla, né? Tipo, a gente pode pegar aquilo que é bom, entendeu? Vamos ali nos Hare Krishna, porque eles servem jantar ali vegano, cara, de graça. Você entendeu? Vamos lá entendeu? Em tal lugar, porque, ou seja, nós vamos pegando os benefícios de cada coisa e nós fazemos uma mescla. Não, cara, né? Vamos aproveitar tudo aquilo de bom que essas filosofias têm. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que não é por aí que as coisas andam. Nós entendemos que diante do Cristo nós temos duas possibilidades. Ou nós o recebemos, ou nós o rejeitamos. E esse é o nosso posicionamento. Então Pilatos está se esquivando da sua responsabilidade pessoal diante de Cristo, achando que o que está fazendo o isentará da consequência. Quantos de nós, de certa forma, nos isentamos dessa responsabilidade pessoal, ou quantas pessoas ao nosso redor nós estamos vendo elas fazendo isso diariamente? Porque nós expomos o evangelho, todo mundo diz, ai que lindo, que maravilhoso, Jesus te ama, eu também amo Jesus, Jesus tem um plano poderoso para a sua vida, ai que legal, eu também tenho um plano poderoso para a minha vida, né? Só que quando você chega no âmbito pessoal, você fala, e aí, mano? Tudo aquilo que foi feito por você, porque o pilantra na história é você. Aí começa, não, mas sabe como é que é, né? E rapidinho, ó, se esquiva, vaza, some. Então nós temos que tomar cuidado, porque todas as vezes que que se esquivamos da nossa responsabilidade pessoal diante de Cristo, nós temos que entender que isso não vai nos isentar da consequência. Existe uma consequência que virá sobre nós. E o simples fato de, cara, me esquivar dessa responsabilidade pessoal, e a responsabilidade pessoal me refiro ao fato de sim receber
ou desprezar, porque essas são as únicas duas opções que temos diante do Cristo. Ou nós o recebemos, né? Veio para o que eram seus e os seus não, mas todos aqueles que o... São as duas possibilidades que temos. Ou nós o recebemos ou nós o rejeitamos. Ok? Só que rejeitar o Cristo, mesmo cheio de argumentos, de pressupostos, de convicções, não vai nos isentar da consequência. Ok? Então ele se esquece, né, que o homem é um agente livre, capaz de tomar decisões. Amém? Diga amém para mim continuar a frase. O homem é um agente livre, um agente moral livre, tá? Porque nenhum tribunal poderia condenar um agente moral que fosse incapaz, tá? Então o homem diante de Deus é um agente moral livre. Esse é o nosso problema, conciliar a liberdade humana com a soberania de Deus. Mas o problema que temos é conciliar as duas coisas sem anularmos elas. Porque o homem, mesmo caído em delitos e pecados, ele continua sendo responsável por seus pecados diante de Deus. Ok? Ele nunca vai deixar de ser, diante de Deus, responsável pelos seus pecados. Então o homem pode dizer que está isento do sangue desse justo, o homem pode chamar a sua bacia, né, inventar as suas desculpas, mas a questão é que o homem, ele toma decisões, ele decide suas próprias ações, e isso faz do homem um ser moralmente responsável. Ok? O homem é moralmente responsável. Mais uma vez repito, mesmo escravo do pecado, mesmo morto em delitos e pecados, o homem continua sendo um ser que é responsável. Porque se o homem não fosse um ser responsável, como esse homem seria condenado? Não tem como condenar um ser que é irresponsável. Por isso que você até dentro dos tribunais humanos você tem uma idade penal. O homem é tido por, de certa forma, alguém que pode ser condenado a partir de determinada idade. Por quê? Porque pressupõe que a partir daquele momento ele é responsável pelos seus atos. Ok? Então o homem é responsável moralmente diante de Deus por cada decisão que faz, por cada atitude que tem. E um dia ele prestará contas por cada coisa dessa. Mesmo sendo o homem pecador, né? O homem peca porque é pecador, ok? Ele não é porque ele pecou que ele se transformou um pecador. Nós sabemos que nós nascemos numa condição complicada. A queda trouxe essa realidade para nós. O homem, pelo fato de ser pecador, o que ele faz? Ele peca. Agora, mesmo sendo pecador e pecando, um dia, diante de Deus, ele vai ter que dar conta dos seus pecados, se sobre ele não estiver a justiça de Cristo. Agora, se sobre ele estiver a justiça do Cristo, naquele dia ele será livrado. Ok? Naquele dia está suave para ele. Naquele dia está tranquilo para ele. Então, lançar sobre outros o peso da nossa responsabilidade pessoal pode momentaneamente nos acalmar, ok? Mas nunca vai resolver o nosso problema. Tipo, a consciência pode ficar... Opa, legal. Eu joguei a culpa, né? Tipo o Adão. E aí, Adão, comeu? Não, foi a mulher. E aí, mulher, comeu? Não, foi a serpente. Ou seja, a serpente não tinha quem culpar. Já era. Teve que pagar o pato, né? Então é interessante pensar que Deus está pondo a responsabilidade do que Cristo fez nas nossas mãos. Tá? Está pondo na minha mão, está pondo nas suas mãos, e se esquivar desse fato não vai resolver o nosso problema. Tá? Cair no fatalismo, ok? Não é a solução para os nossos problemas. Tá? Porque existe sim um Deus soberano que, de certa forma, encaminha toda a realidade da sua providência. Só que o fato de Deus ser soberano, isso não nos deve levar a um fatalismo, ok? Achar que sim, é assim mesmo, não tem nada que eu possa fazer que vai... Não, não é por aí que as coisas caminham, ok? Tá? Então Deus sempre vai responsabilizar o homem por cada uma das suas decisões, porque sim, existe no homem certo tipo e nível de liberdade.
por mais que sua liberdade humana esteja cativa e presa, ainda assim há alguma liberdade no homem e pela qual Deus o responsabilizará. Tá bom, gente? Então é caminhar nesses dilemas, tá? Caminhar nesses dilemas. Não são assuntos fáceis, não são, mas é necessário que a gente pelo menos os mencione e aí, né? Cada um por si, Deus por todos. Né, Marco? Cada um por si, Deus por todos, mano. Aí eu sou responsável pelo que eu digo, pelo que você entende, mano. Aí já é outra história, ok? Na outra hora a gente pode promover uma conversa sobre livre-arbítrio né? Mas é interessante, só falando do livre-arbítrio, as pessoas elas não compreendem em que nível está a discussão do livre-arbítrio. Quando os reformadores falam do livre-arbítrio, eles estão se referindo a um poder de decisão que há no homem de escolher, optar por sua própria salvação. Tá? Eles não estão dizendo que o homem não pode escolher para onde ele vai, o que ele vai comer, o que ele vai... Entendeu? Eles estão se referindo a única e exclusivamente à realidade da salvação. A gente tem que entender todo o contexto dos reformadores girar em torno de duas realidades. A salvação e a igreja. A soteriologia e a eclesiologia. São as duas realidades nos quais giram toda a teologia dos reformadores, ok? Então são pensando nessas duas realidades que eles começam a desenvolver tudo aquilo que desenvolve. Então tem muita gente falando, livre-arbítrio, tal, mas não entende nem a definição do termo. Eu sou contra o livre-arbítrio, eu sou a favor do livre-arbítrio. Não, mas o que é livre-arbítrio para você? Não é? Então, entenda, quando os caras estavam discutindo livre-arbítrio, né, Erasmo escreve de livres-arbítrios, Lutero, a sua resposta de escravos-arbítrios. Quando eles estão falando sobre aquelas realidades, é para mostrar que o homem, por si só, não pode escolher por sua salvação. Ok? Não é o homem que inicia esse processo de salvação. Não é o homem que pode dizer, agora eu quero ser salvo. Me deu uma louca aqui, eu vou ser salvo. Vou ser salvo agora. Entende? Não dá, gente. Não é aí que as coisas funcionam. A salvação pertence ao Senhor. Ok? Nós vimos aí, desde o que nós estamos estudando de missão, todas as iniciativas, aqui agora a questão da redenção. Por enquanto nós não vimos homem nenhum aqui no meio fazendo nada. A não ser o Deus homem, que é Cristo Jesus, né, cara? É o único que está trabalhando pela realidade da nossa salvação. Tá? Então todo o povo respondeu, olha só que interessante. Caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Então eles estavam chamando sobre si a responsabilidade daquele ato. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então nós temos aqui dois homens, irmãos. Um que foi extremamente beneficiado por Cristo quando Cristo cruzou o seu caminho. E outro homem que se sentiu inocente em relação ao sangue desse justo. Nós temos um homem que provou profundamente o benefício da substituição. E temos outro homem que despreza diante de si tão grande salvação. Agora eu quero te fazer uma pergunta que vale $1 milhão. É a pergunta da noite, mano. Tá? Que tipo de homens e mulheres nós queremos ser? Quem nós vamos ser? Porque mesmo depois de aceitarmos a Cristo, parece que aquela bacia continua nos tentando, né? Não sei se é só comigo. É que eu olho pra vocês, vocês têm cara assim de ser tão santos, né? É tanta santidade emanando num só lugar. Mas... Não, obrigado. Eu tava me sentindo mal já. Parece que aquela toalha, né? Porque existem duas bacias no Novo Testamento. Aqui Jesus lava os pés dos discípulos e aqui Pilatos lava as suas mãos. Aí. Qual você vai usar, querido? Porque alguma delas você vai ter que ter na sua casa. Só que uma serve para servir, a outra para se esquivar. Uma serve para abençoar, a outra para se esconder, né? Uma serve para reconhecer quem verdadeiramente sou.
A outra serve para me esconder e dizer, não, eu não sou tão ruim assim. Então, que tipo de homem nós seremos? Aquele que prova dos benefícios ou aquele que se esquiva deles? Você que quer aceitar Jesus nessa noite? Não é lindo, gente? Eu concordo em fazer a oração do pecador, em chamar pra frente. Faça o que você quiser, mano. Aí vale a pena, velho. Mas o cara pega o microfone, mas Jesus ama você. Agora vem aqui, repita comigo essa oração. Pô, isso aí não vai gerar nada em ninguém, cara. Agora explique, pregue, ministre, fale. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Teu coração não tá cheio de fé aí? Vamos ser honestos. O meu tá cheio de fé, cara. Sabe, mais uma vez eu tô doido para pôr a minha vida aos pés de Cristo. Reafirmar esse voto, cara. Ou se tivesse pão e vinho aqui, a gente podia fazer uma ceia. Coisa maravilhosa. Então, quem nós seremos? Que tipo de homens e mulheres queremos ser? Aqueles que vão reconhecer sua própria realidade, que vão reconhecer o grande problema chamado pecado, ou vamos ser como aqueles que se iludem e se esquivam daquilo que é proposto por Cristo? Quem nós seremos? Quem nós seremos, irmãos? Feche seus olhos aí, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo, eu te recebo como único. Não, tudo bem, né, cara? Agora, é interessante, irmãos, que enquanto isso está acontecendo, toda aquela história de substituição, né? Eu tenho aqui mais uns minutinhos, eu quero falar da reconciliação, rapidinho, tá bom? Pode ser? Enquanto isso, né, em meio a essa história de substituição que está sendo revelada em Barrabás, Jesus também se mostra como nosso reconciliador, ok? Antes de ser devidamente sentenciado pelos romanos, na espera de libertar a Jesus e libertar-se desse fardo, desse peso de condenar o inocente, o que Pilatos vai fazer? Pilatos vai enviar Jesus até Herodes, tá? E agora eu queria que você abrisse Lucas 23:5, tá? Nós vamos mudar aqui de Mateus. Vamos abrir Lucas 23:5, tá? E aí nós vamos ver algumas coisas aqui. Diz assim: meu Deus, quem achou, diga amém. Com a vontade de pregar aqui para vocês, Michael. Abram suas Bíblias comigo. Diz assim: insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, olha a sacada, veja como esse cara tentou, velho. Veja como ele tentou contra esse dilema de libertar o justo e condenar o injusto. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era Galileu. Olha como o cara estava atento em relação a tudo aquilo que estava sendo dito. Tendo ouvido isso, perguntou se aquele homem era Galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, ele o remeteu. Ele enviou para Herodes, ok? Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Olha só que coisa linda, da gente pensa, nossa, é a conversão do novo apóstolo da igreja do Novo Testamento. Não é por aí, querido. A mesma coisa acontece nos nossos cultos, cara. O Constantino judeu, né? Ia implementar aí várias coisas. E a mesma coisa acontece nos nossos cultos. Quantas pessoas estão se alegrando aí de sobremaneira ao ver Jesus? Só que, queridos, é uma alegria um tanto complicada, né? Pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. E esperava também vê-lo fazer o quê? Algum sinal. Então perceba que Herodes é a figura do homem que vai se encaixar perfeitamente em nossos dias. Herodes é um homem político, Herodes é um homem religioso. Herodes é um homem que acredita naquilo que pode gerar benefício para ele. Não sei se você conhece alguém assim. Ele acredita naquilo que gera benefício para ele. Ou seja, a religiosidade de Herodes servia apenas para sustentar sua política e vida boa e vice-versa. Ok? Então, se alguma coisa comprometesse essa vida boa que ele tem, meu amigo, então isso era automaticamente repudiado. Então, a única coisa que importava para ele mesmo, para ele era ele mesmo, ok?
Então, para Herodes, a família e as pessoas ao seu redor, elas eram desconsideradas para que ele pudesse alcançar a satisfação dos seus próprios desejos. Você sabe que Herodes foi um cara que se separou da sua esposa, se casou com a mulher do seu irmão, né? Um negócio meio complicado. E nesse momento aqui, especificamente, Herodes estava em Jerusalém. Você acha que ele estava ali para quê? Porque ele era um cara muito devoto, espiritual. Ele foi fazer caridade. Não, ele estava ali, sabe por quê? Ele queria agradar os judeus. Era Páscoa. Ele queria manter uma boa imagem no seu governo. Ele queria, de certa forma, mostrar as caras. Ele estava fazendo o seu papel político. Tá? Ele estava simplesmente, somente buscando o seu próprio benefício. Então, quem que era esse doido chamado Herodes? Era um descarado assumido. Só que existe uma característica em Herodes que vai complicar ainda mais a sua vida. Herodes, ele era o tipo de homem que ouviu, que ouve e que continuaria ouvindo o evangelho, mas que se recusa a crer nele nas suas implicações. Então, imagine, você está no quarto dia na casa de alguém e você vem com essa. E aí? Você ouviu, ouve e ainda tem mais encontros. Mas e aí? O que você vai fazer com tudo isso que você está recebendo? Você vai colocar sua fé e sua confiança em Jesus? Um homem que ouviu, que continuaria ouvindo, mas que se recusa a crer no Evangelho e crer em suas implicações. Então o problema não são as más características que Herodes possui. Por quê? Porque Cristo não veio para os sãos. Cristo veio para quem? Veio para os doentes. Cristo não tem problema nenhum com pecadores. São pecadores orgulhosos que têm problemas com Cristo, né? É outra história. Cristo declara abertamente que ele veio justamente para esse tipo de gente. Gente que está morta em delitos e em pecados, gente pilantra, sem vergonha, sem compromisso, sabe? Ele veio para esses caras. Então, todas as características descritas, elas não são problemas para Jesus. Agora, o problema é que Herodes era um magrinho que se recusava a crer e a se entregar. Esse era o grande problema do Herodes, ok? Marcos capítulo 6, versículo 14, por gentileza. Tá, vamos dar uma olhada aqui um pouco mais a respeito do nosso amigo Herodes, tá? Vamos tentar entender algumas outras coisas. Que Marcos 6,14 diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Então perceba que o nome de Jesus se tornou notório, né? E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Outro: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Então, olha só o contexto no qual Herodes está. Veja a bagunça de crenças, a bagunça de pensamentos. Veja que não existia nada concreto, só suposições, ideias. Eu acho que é você. Não, ou seja, não existia uma definição na qual esses homens pudessem se apegar. Ou seja, a crença deles estava totalmente desalinhada. É um pouco de cada coisa. É tipo um buffet, você tem que se salve ali, né? Você vai lá e pega o que é bom, ok? Então ele está misturando reencarnação com ressurreição, está pondo os profetas no meio, o Elias, e virou uma salada, ok? O versículo 17 diz: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-la no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Então a mulher queria matar João, mas não podia matar João. Mas por que ela não podia? Veja o versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Então perceba que Herodes está se fazendo de louco, gente. Porque era notória a fama de Jesus. Ele tinha João Batista preso ali. Ele ouvia, ficava perplexo. Ele o escutava de boa mente, mas mesmo assim ele está... O que é isso? Isso é incredulidade. O que é incredulidade? É se recusar a crer. Pessoas que estão sendo instruídas na verdade, mas elas dão um negócio que elas... Não, eu não quero receber essa verdade. Eu não quero permanecer nessa verdade. Eu não quero continuar nessa verdade.
Então perceba que Herodes havia escutado tudo a respeito de Jesus e ainda mantinha João Batista preso, e com João conversava periodicamente e ainda o ouvia de bom grado. Herodes é o tipo de gente assim, que na nossa frente até parece ser um sujeito honesto e respeitável. É o tipo de cara que concorda com tudo aquilo que a gente diz. Né? Ele concorda. Não, cara, livre-arbítrio não existe. Ó, é verdade. Ó, cara, não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Oh, é verdade. Ou, cara, você tem que contribuir financeiramente. Oh, é verdade. Ou, cara, você tem que se comprometer mais com as coisas. Oh, é verdade. Sabe aquele cara que na tua frente concorda com tudo aquilo que você diz, mas quando você vira as costas, ele de certa maneira despreza tudo aquilo que você falou? Ele despreza o que você disse, talvez não com suas palavras, mas ele despreza aquilo que você disse com suas atitudes. Ele despreza a mensagem do evangelho com as atitudes que tem, porque você lhe expõe a verdade. Você demonstra a veracidade que o evangelho tem, as implicações que o evangelho tem. Ele concorda com cada uma delas. É inteligível para ele. Ele teve capacidade e condição para assimilar cada coisa que você lhe disse. Mas quando você vira as costas, o que acontece com ele? Ele se recusa a crer. Ele vai em contra tudo aquilo que você disse. Né? Quando você sai de perto dessa pessoa, ela se transforma num poço de incredulidade e ela se recusa a crer. Ela tem condições. Ela recebeu a verdade. Só que o que ela está fazendo? Ah, cara, na sua frente, pelo fato de de gerar algum benefício, né? Porque é importante a gente concordar com as pessoas, né? Principalmente se for o pastor, né? Mas tem que concordar, né? Senão o bagulho fica complicado. Só que aí depois? O que acontece depois? O 21, por gentileza, Marcos 6, 21. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário, dera um banquete aos seus dignatários, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou Herodes e os seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou: se pedires ainda que seja metade do meu reino, te darei. Saindo ela, ligeira, né, perguntou à sua mãe: que pedirei? Essa respondeu: a cabeça do João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: eu quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não a quis negar. Então por que ele não negou? Para manter ainda a sua imagem. Por causa do seu benefício próprio. Então perceba que ele é um homem que faz qualquer coisa em prol do seu benefício. Ele tem coragem de matar um profeta, mas ele não tem coragem para mudar de vida. Político nato. Ele tem coragem de matar um profeta, mas ele não tem coragem de mudar de vida. Não sei se você conhece alguém assim. Os caras têm coragem de fazer cada coisa que você fala, se até o diabo duvida, filho. Mas o cara não tem a mesma inspiração, propensão, o mesmo sangue nos olhos para fazer a coisa diferente, cara. Você fala, não, é incrível. Como que pode ser desse jeito? Não lhe falta disposição, tempo, faz cada coisa que você faz assim, nossa, mano, esse cara aqui é fenomenal, né? Aí quando vai para as coisas de Deus, meu amigo, que parto, né? Você tem que arrastar o doido, você tem que puxar o doido, você tem que falar, meu Jesus. Aí você sabe que uma das coisas que impede uma congregação de avançar é justamente isso, né? O pastor ter que investir forças para que as pessoas façam aquilo que lhes é a obrigação. Quando o cara tem que ficar ali, ó, cara, vamos lá domingo no culto. Cara, contribua aí para ajudar a gente. Cara. Mano, isso daí não precisava nem pedir. Tá? Isso é kit crente, a gente disse. Parar de fumar, beber, ir nos cultos, dar o dízimo, né? Contribuir financeiramente. Isso é o crente, cara. Isso aí tá dentro do... Tem que estar dentro do pacote, filho. Porra. Só que não, a gente tem que ficar lá. Cara. Irmão. Você tá com algum problema em casa, irmão? Por quê, pastor? Não, que pô, faz um tempão que você tá aí, não quer ajudar em nada, velho.
Né, cara? Porra. Que difícil, né? Eu sei que isso não acontece aqui. Acontece muito lá na China. Jerusalém. Judeu é cabeça dura, né? Mas aqui não acontece nada. Então, irmãos, por favor, né? Por favor. Né? Já pensou se a gente tivesse que ir ali, ô Jesus, por favor, o senhor não vai pegar sua cruz? Por favor, Jesus. Né? Ô Jesus. Não, acho que não deu 2 anos, mas deu quase isso, cara. Não, nem tchum, né, cara? Aí andando assim, encontrei, pastor, pá, que louco, que massa. Pastor, tô com uns problemas aí, não tô conseguindo congregar, mas eu falei, nossa, fazia 1 ano que o cara não aparecia. Eu falei, nossa, mano, mas eu fiquei vendo, a minha mente entrou em parafuso, assim, porque eu fiquei sem saber o que dizer pra ele, cara. Eu falei, nossa, irmão, eu já te entregava Satanás, né? Não, brincadeira. Porque Paulo fala isso, né? Não, brincadeira. Que o que, irmão? Você era da igreja? Né? Cantava, eu na quadrão cantava, consumi os inimigos, os consumi, os atravessei. Eu gostava dessa, era violento, vingador do sangue. Meu Jesus, né, cara? Então, gente, por favor, gente, não vamos ser Herodes na nossa fé, né? Não vamos ser Pilatos, esquivar das responsabilidades. Não vamos ser Herodes, né? Ouvindo sempre a verdade, mas não agindo em conformidade a ela. Vamos ser como Cristo é. Vamos pegar as coisas e fazer, né? O que é preciso fazer. Importante. Amém? Eu acredito que o Senhor falou com alguém aqui nesse momento, então vamos levantar nossas mãos, né? Diz assim, ó, versículo 27. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram o corpo e o depositaram no túmulo. Então Herodes já tinha ouvido muito a respeito de Jesus e agora estava extremamente feliz em ter se encontrado com ele. E ele estava, de certa maneira, louco para ver na prática algum sinal da parte de Jesus. Então eu te mostrei todo o contexto de Herodes, ok? Da expectativa, de como a fama de Jesus era notória na época, qual era a perspectiva de Herodes, né? Com quem Herodes conviveu. Então agora eu gostaria que você voltasse para Lucas 23, tá? Mais uns 15 minutos aí, gente. Não esquenta a cabeça. Lucas 23, tá? Pra gente só continuar no texto. Lucas 23, 9, que era o texto lá que a gente pegou. Diz assim, e de muitos modos o interrogava. Tá? Então Jesus está ali, né, com o Herodes. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, versículo 11 agora, no capítulo 23. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. E escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Então perceba que Jesus não foi para satisfazer as expectativas que Herodes tinha a respeito dele, ok? Só que agora eu quero que você preste atenção no versículo 12 ali. Porque é muito chave isso aqui. É muito chave, mano. Porque se Jesus tem poder para reconciliar PT e PSDB, filho, meu amigo, é muito poder de reconciliação. Se ele consegue reconciliar a esquerda e a direita, né? Se ele consegue fazer isso aqui, queridos. Né? Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos ou se reconciliaram. Pois antes viviam em inimizade um com o outro. Então Jesus aqui faz algo que passa desapercebido.
Jesus ele foi o agente da reconciliação entre Pilatos e Herodes. Depois da visita de Jesus a Herodes, os homens que se encontravam em inimizade, ou seja, eram inimigos um do outro, eles acabaram se reconciliando. Nós conseguimos enxergar aqui de maneira bem clara o propósito de Jesus como agente reconciliador de Deus. A reconciliação vai se manifestar aonde? A reconciliação vai se manifestar aonde existe inimizade. Aonde há inimizade, ali há, não um ambiente desfavorável, mas favorável para a manifestação da reconciliação. Então, se você tem na sua vida, família, problemas de inimizade, comece a enxergar esses problemas com outros olhos. Porque se existe inimizade ali, é uma grande oportunidade para que possa existir também a reconciliação que provém de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora através de Cristo nós somos o quê? Nós somos reconciliados. Tá? Então, se Jesus passa por um relacionamento conturbado, como é o relacionamento de Herodes e Pilatos, e consegue ser um agente reconciliador e demonstra para nós que é um agente reconciliador, mesmo num relacionamento político, conturbado, complicado, onde ambos eram um inimigo do outro. Se Jesus passa por esse relacionamento, querido, e consegue reconciliar esses dois homens, eu acredito que a Escritura está demonstrando para nós que Ele tem poder suficiente para passar nos nossos relacionamentos e principalmente para passar entre o nosso relacionamento com Deus e nos reconciliar novamente com o Senhor. Nos reconciliar novamente com o Eterno. Então aqui nós vemos o propósito de Jesus como o agente reconciliador de Deus. Abre em Romanos 5,8, por gentileza. Tá? A reconciliação sempre se manifestará onde existe inimizade. Nós éramos inimigos de Deus, mas através de Cristo agora nós somos reconciliados. Tá? Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então entenda que existia inimizade entre nós e Deus ao ponto de nós nos tornarmos inimigos seus. Nós éramos inimigos de Deus, ok? Nós estávamos indo na contramão de tudo aquilo que Deus tinha para nós e de tudo aquilo que Deus é. Nós éramos inimigos de Deus. Mas a reconciliação, ela foi proposta mediante a morte de Jesus, para que aqueles que eram inimigos pudessem agora se tornar amigos de Deus. Nós sabemos que nos tornamos inimigos por quê? Porque ofendemos a Deus. E é interessante também perceber que a reconciliação se manifesta em relacionamentos que já existiam. Porque é uma reconciliação, é uma reconexão, é uma reconstrução. Okay? Não tem como eu me reconciliar com quem eu nunca tive contato. Vou me reconciliar com você, né? Fica meio difícil de entender e assimilar, ok? Então, basicamente falando, reconciliação é tornar amigos indivíduos que tinham um relacionamento, mas que acabaram se desentendendo. Isso é uma definição bem simples e básica do que é definição. Tornar amigos indivíduos que tinham um relacionamento, mas que acabaram se desentendendo. Então, quando duas pessoas se desentendem, o que cresce entre elas? O que cresce entre elas é uma barreira de inimizade. E essa barreira de inimizade que cresce entre as pessoas que se desentendem, ela vai se perpetuar até o momento em que alguém resolve se sacrificar, abrir mão, doar a sua dor e perdoar. Então, a partir do momento em que alguém sacrifica, renuncia, propõe perdão, nós podemos então partir para o próximo passo, que é a realidade da reconciliação. Então, desentendimento gera inimizades. Inimizades geram alienação, distâncias, né, que são cada vez maiores. E a reconciliação seria a própria remoção dessa alienação, proporcionando uma relação pacífica e harmoniosa com Deus. Então a reconciliação vem para trazer isso sobre as nossas vidas. Então o que seria a reconciliação? A reconciliação ela seria uma milha a mais do que o perdão. Porque reconciliação não é simplesmente perdoar. Reconciliação é devolver para as pessoas a condição em que elas se encontravam antes da ofensa. Isso é reconciliar.
Porque Deus muito bem poderia perdoar a cada um de nós os nossos pecados e nos deixar assim, perdoados. Vocês aqui e eu lá, vocês estão perdoados, foi feito todo esse sacrifício, tudo aí, mas o que ele fez? Ele reconciliou, ou seja, ele quis restaurar a realidade do relacionamento. Ele nos adotou como filhos seus. Ele trouxe à luz novamente os seus planos e seus propósitos. Ele tem toda uma intenção em relação à obra da redenção, que não é simplesmente somente nos perdoar, para que estejamos em paz com a consciência tranquila. Não. Há um objetivo muito maior, que é a realidade da restauração de todas as coisas. Reconciliação vem de um termo que traz essa ideia de restauração, ok? De restaurar. Então, o que Deus está fazendo conosco através da reconciliação é restaurar as nossas vidas. Tá? Nós já vamos ver um pouco mais ali em 2 Coríntios 5,17. Agora abra Colossenses 1,19, por gentileza. 1,19. Colossenses 1,19. Diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então tudo aquilo que há no universo foi reconciliado através da obra da cruz, ok? E inclusive nós. Então tudo aquilo no universo pode entrar num processo de restauração, por quê? Por causa da cruz e por causa da realidade da reconciliação. Então a reconciliação é algo que afeta tudo e todos. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então as nossas obras determinavam nossa inimizade em relação a Deus, ok? Então me diga quais são as suas atitudes e eu digo para você se você é amigo ou inimigo de Deus. É simples assim. Uma árvore se conhece pelos seus frutos. Então não adianta dizer algo que ainda não dá para enxergar na vida, ok? Agora, porém, vos reconciliou, versículo 22, no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então a diferença que existe entre perdão e reconciliação, ela é clara nesse texto. Porque a paz aqui, ela foi feita pelo sangue da cruz. Ou seja, o perdão foi liberado pelo sacrifício de Jesus. Para perdoarmos, nós precisamos sacrificar. Para Deus perdoar, o que ele precisou fazer? Ele precisou sacrificar. E depois de ter sido feito o sacrifício, sobre essa base do sacrifício, ele fez paz através do sangue daquela cruz. Sobre essa base do sacrifício, então a partir dessa realidade, onde tudo está apaziguado, então nós podemos propor reconciliação. Por exemplo, a irmã foi traída pelo marido. E você ensinou o evangelho, tal, e compartilhou, e ministrou, beleza. Ela entendeu que ela tem que perdoar, porque o perdão é um dever, sim ou não? Só que agora ela é obrigada a reconciliar. Isso já é outro assunto, é outro tema. Então, qual é o caminho mais correto? Vamos trabalhar para que ela perdoe, porque perdoando as coisas vão se apaziguar. E aí depois do perdão proposto, as coisas apaziguadas, nós começamos a trabalhar para quê? Para a reconciliação. Ok? Então é isso que o Senhor está realizando. Então ele promove perdão, mas com um objetivo que vai além do perdão, que é o quê? A realidade da reconciliação. Então o desentendimento, ele encontrou uma solução. Alguém pode pegar um pouquinho de água para mim, por gentileza? O desentendimento, ele encontrou uma solução. Obrigado. Deus, ele realizou o sacrifício que providenciou o perdão e agora perdoados nós podemos ser reconciliados, ok? Então Deus propõe em Cristo não apenas perdão, mas reconciliação, ok? Deus poderia nos perdoar e manter nossa situação de perdoados, mas mais do que isso, ele quer nos colocar no lugar que tínhamos antes da queda, ok? A melhor ilustração para a reconciliação é a parábola do filho pródigo, né? Minha opinião. Talvez existam outras, no meu conhecimento limitado da Escritura, é a parábola do filho pródigo. Porque o que acontece ali? Quando, do filho pródigo, aquele que abandona tudo e todos, mas que quando volta arrependido, ele não recebe apenas o perdão do pai. Porque o filho pródigo não recebe apenas o perdão do pai. O filho pródigo tem o seu vínculo totalmente restaurado com ele. O pai podia simplesmente perdoá-lo e recebê-lo como um dos seus empregados, e isso já estaria de bom tamanho. Não é verdade? O pai podia muito bem perdoá-lo, recebê-lo na casa e tratá-lo, como ele mesmo disse, como um dos seus empregados. Só que a questão é que o pai vai muito além.
O Pai não simplesmente quer recebê-lo e perdoá-lo. O Pai quer colocá-lo no mesmo lugar que ele tinha quando ele saiu da casa. Então é isso que Deus está fazendo conosco na reconciliação. Em outras palavras, tudo aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus reconquista naquela cruz. Ok? Todos os planos, todos os propósitos, todos os objetivos, todas as intenções, tudo aquilo que foi colocado em jogo quando o homem deliberadamente peca no Éden é reconquistado novamente naquela cruz no Calvário, ok? Não é só o fato de um dia irmos morar no céu, é o que transcende essa realidade e que vai além, ok? E há um propósito na reconciliação, porque Deus nos reconciliou para nos apresentarmos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vá em 2 Coríntios 5,14, é o último texto que a gente vai ler, tá bom, meus queridos? Sei que já passou bastante aí, mas só para a gente terminar isso. E 2 Coríntios 5,14, tá? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Então o amor de Cristo não vai nos constranger se a gente não julgar isso aqui, não parar para pensar nisso aqui. Que um morreu por todos, e como consequência disso, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? Ou criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, para que a gente possa entender esse verso, nós precisamos entender o anterior, né? Nós já não estamos mais considerando as pessoas em relação ao que elas eram. Não é mais o passado que vai ditar quem nós somos agora, ok? Mas sim o futuro glorioso que nos espera. Tá? E o fato de nós permanecermos em Cristo, isso faz com que nos transformemos em uma nova criação. A tradução do grego livre não se refere a uma criatura, ok? Mas uma nova criação. A perspectiva de uma nova criação. Então isso abre um leque violento para a realidade de novos céus e novas... Sabe, é muito abrangente o assunto aí, ok? Então nós nos transformamos numa nova criação, porque o passado se foi e as coisas novas elas estão surgindo. E agora é interessante pensar por que as coisas velhas se foram e o novo está surgindo, queridos. Aí o versículo 18 vai responder que nós somos novas criaturas. Nós somos uma nova criação, por quê? Porque tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por que é importante enfatizar a realidade da reconciliação quando falamos do Evangelho? Porque a mensagem de perdão de pecados, queridos, ela vem para apaziguar o pecador, entendeu? É para livrar a sua consciência. Agora a mensagem da reconciliação está carregada por algo que de certa forma se refere à mudança do seu estilo de vida. Então, 2 Coríntios está dizendo que nós nos transformamos em nova criação, não porque Deus perdoa os nossos pecados apenas, mas porque essa obra tem prosseguimento. É uma sequencial, porque ele nos reconcilia consigo mesmo, ele nos reconecta a essa realidade. Ele nos leva novamente ao lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Então, porque ele nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo e nos dá o ministério da reconciliação. Então, tudo de novo que está acontecendo na nossa vida é devido à realidade da reconciliação, porque a reconciliação está ligada a esse processo de restauração, de transformação. Reconciliação traz a ideia de algo que foi quebrado e que agora está sendo restaurado. Não para ser como era antes, mas para ser ainda melhor. Ok? Uma perspectiva ainda mais aguçada, mais preciosa, mais profunda, mais inteligível. Ok? A redenção, então, ao mesmo tempo que engloba perdão dos pecados, ela também vai trazer transformação de vida. Na mesma proporção que nós somos perdoados dos nossos pecados, nós também seremos transformados. Ok? Então não existe distinção nisso. Eu tenho a Cristo, mas continuo sendo mesmo, então eu não tenho a Cristo. Ok? Ou me falta um esclarecimento, alguém que me instrua a respeito da realidade reconciliadora de Deus. Porque Deus não fez tudo o que fez por mim para que eu continuasse no mesmo estilo de vida. Ele me chamou para ser uma nova criação.
Ele me chamou para viver em novidade de vida. Ele me chamou para externar isso através do meu dia a dia, ok? Através da minha vida. Então a implicação prática da reconciliação é a seguinte, que o novo de Deus está surgindo sobre nós, ok? Se fosse em outra igreja, ia dar um glória a Deus aqui. O novo de Deus está... Meu Deus, né? Então, queridos, o novo de Deus, o que o novo? O caráter do Cristo, a adoção, a glória, entende? Cristo em nós, ou seja, todas essas coisas preciosas e boas, né? E as outras também, porque se ele deu o Filho, não vai também dar outras coisas, ele também nos abençoa com várias coisas, né? Nós não merecemos, mas ele tem sido bom, fidedigno, fiel para cada um de nós. Então nós estamos em um processo de conformação com nossa verdadeira humanidade. Isso é complicado, né? Agora, quem que é a nossa verdadeira humanidade? É Cristo, mano. Então, para descobrir como o homem era, não adianta olhar para Adão antes da queda. Você vai ter que olhar para Adão e depois para o Cristo. Então, olha direto para o Cristo. Né? Olha para ele. Porque ele é a expressão exata. Ele é. Então, nós estamos nesse processo de conformação à nossa humanidade. Quem é a nossa verdadeira humanidade? Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, né? O homem verdadeiro. A verdadeira humanidade. Ok? O fato de sermos novas criaturas ou nova criação provém da reconciliação que nos é disponibilizada pelo próprio Deus. E ali ele diz que somos nova criatura e já ganhamos o ministério da reconciliação. Então, quando você for falar do Evangelho, você fala do Evangelho como um reconciliador. Expõe toda a verdade, mas chega nesse ponto, onde, cara, Deus está fazendo algo além do que é para você ficar com a consciência tranquila, se sentir em paz com Deus. Porque o homem moderno, eu não sei como, mas está conseguindo algumas coisas dessa por si só, né? É tanto entretenimento, tanta coisa que está iludindo, a consciência está tão cauterizada que o cara já está se sentindo bem. Ele, não, eu faço uma coisa aqui, outra ali, e vou amenizando a minha consciência, mas não é apenas isso. Isso, obrigado. É isso aí, obrigado. Isso, vai. Faz o que você quiser. Vai, né? É isso aí, você se liberte, né? A saber que Deus estava em Cristo, 19, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando homens as suas transgressões, mas imputando ao próprio Cristo. E é essa a palavra que ele nos confiou, a palavra que expressa a realidade da reconciliação. Então nós, quando pregamos o Evangelho, não podemos apenas levar uma mensagem de perdão de pecados, porque nós temos uma palavra que é reconciliadora, ok? Uma palavra que é reconciliadora. Começamos com o perdão de pecados, mas transcendemos essa realidade chegando ao ponto da própria reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então Deus propôs reconciliação através de Jesus, e agora chegou a nossa vez de entendermos isso, e de primeiro, nos reconciliarmos com Ele, e segundo, sairmos por aí, propondo essa reconciliação para o ser humano. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a própria justiça de Deus.